e Payet fora do Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses três temas. Para completar, preciso falar também sobre uma decisão importante que o Vasco da Gama tomou, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o goleiro Léo Jardim. Ele recusou mais uma, a quarta proposta de renovação feita pelo Vasco, proposta da última sexta-feira. O Léo Jardim, cujo contrato se encerra em dezembro, não concordou com os valores e as condições impostas pelo Cruz Maltino. Importante lembrar que ele deve ter o contrato prorrogado de forma automática assim que completar 50% dos jogos oficiais do time no ano. Preciso falar agora sobre o fim da era Payet, atacante francês, que chegou a ser ídolo do torcedor do Vasco, especialmente em 2023, não fica no clube e agora isso se tornou oficial. Venho falando sobre esse tema já há algum tempo, mas nessa segunda-feira o Carlos Amodeu, que é CEO do Vasco, em meio a uma entrevista por conta do sorteio da Copa do Brasil, afirmou o seguinte, abre aspas, o contrato do Payet se encerra em 31 de julho e estamos negociando com o jogador para um término antecipado, em comum acordo. Vamos ter uma parada nos campeonatos de quase um mês, e aí restariam só 15 dias do atual contrato. Estamos em contato com os agentes para encerrar o contrato de trabalho. O Vasco quer a antecipação do fim do vínculo para acabar com qualquer possibilidade de reutilização do atleta. Payet, que inclusive foi liberado para resolver problemas particulares na França. Jogador que custa R$1,5 milhão por mês. Temporada atual de só 17 jogos e 3 assistências, nenhum gol marcado, foram mais de 70 partidas. A verdade é que ele causa um enorme alívio na folha salarial e permite ao Vasco utilizar essa grana com jogadores mais úteis. Só para completar o noticiário do Vasco, Felipe Coutinho discute a rescisão do seu contrato com o Aston Villa. Se isso de fato acontecer, ele fica livre para assinar um contrato mais longo com o Vasco. Preciso falar agora sobre uma decisão importante que o Vasco tomou. O volante Jair, 30 anos de idade, vai permanecer no clube. Na noite dessa sexta-feira, estava conversando com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, para perguntar sobre reforços e ele contou que quer um extremo e um volante. E aí que vem a informação ligada ao Vasco. O volante em questão seria o Jair, com negociações avançadas, mas na última hora o pessoal do Vasco entrou em contato com o Ceará para comunicar que não vai haver negócio. O Vasco optou por atender a um pedido do Fernando Diniz e vai segurar o Jair. Volante que tinha perdido espaço, especialmente porque completou 6 jogos no Campeonato Brasileiro e se entrar em campo mais uma vez, fica impedido de se mudar de clube. O empresário do Jair chegou a reclamar, conversei com ele, e ele criticou o comportamento dos dirigentes do Vasco, mas após uma reunião interna optou-se pela permanência do Jair. Ele vai a campo no jogo contra o Red Bull Bragantino, assim como foi diante do Melgar, quando atuou como titular absoluto. Temporada do Jair de 19 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Vamos ver se sob o comando do Fernando Diniz ele volta a jogar no nível dos tempos do Galo. Só para completar, é importante lembrar que o Jair hoje tem o 5º maior salário do elenco vascaíno. Hora de falar sobre uma dupla de atletas especulada em vários clubes de futebol no Brasil, mas que permanecerá em seus times. Eu me refiro a Matheus Fernandes e Diego Pituca. É que o Fernandes pelo Red Bull Bragantino no sábado e o Pituca nesse domingo pelo Santos completaram o 7º jogo. Dessa maneira estão impedidos de defender outros clubes no Campeonato Brasileiro. Há uma limitação, uma restrição. Eles até podem jogar em outras competições, mas imaginando que o Campeonato Brasileiro é o torneio que mais tem partidas, ninguém vai contratar um outro jogador com um impedimento justamente da utilização nesse campeonato. O Jair, volante do Vasco, que também havia sido especulado em outros times, entre eles o Ceará, foi outro a completar o 7º jogo nesse final de semana. Matheus Fernandes, 26 anos de idade, jogou 36 minutos na vitória do Red Bull contra o Vasco. O Jair entrou como titular nessa partida pelo Vasco contra o Red Bull. Já o Pituca entrou no segundo tempo da derrota do Santos contra o Botafogo e dessa maneira os três seguem em seus clubes. O Matheus Fernandes era pretendido pelo Atlético Mineiro por pedido como reivindicação do Cuca. Situação parecida em relação ao Pituca, mas ambos foram vetados pelo SIG, o Centro de Inteligência do Futebol lá do Atlético, um órgão criado para buscar jogadores e para validar contratações. Pituca também era especulado no Bahia, no Fortaleza e no São Paulo, mas já dá para cravar que segue jogando no Peixe.